Eu quero iniciar minha fala trazendo uma fala de um ser que, para mim, é a razão da minha vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe? A verdade é algo que ela não pode ser escondida. As pessoas tentam esconder a verdade. Aqui nessa casa, ultimamente, está tendo essa discussão tão séria de se esconder a verdade, de se pegar pedaços de verdades, meias verdades, para tentar fortalecer como verdade. Isso não é justo, isso não é correto, isso não é cristão. Isso não é cristão. Falando sobre o requerimento da vereadora Cida Pedrosa. Vereadora Cida Pedrosa, você sabe que eu tenho um respeito muito grande por você. Mas eu não poderei votar no seu requerimento. Por quê? E por quê? Porque eu conheço um pouco, não tão profundamente, esse movimento Brasil Laico. E eu sei qual é o lado que eles estão da história. Eles não estão do lado apenas de um país laico, de uma sociedade laica, onde o país, o Estado, não tem uma religião. Não. Eles se envolvem, entendeu? Eles se envolvem para ter um país, uma grande parte deles, para ter um país sem Deus. Porque muitos deles não acreditam em Deus. E por isso eles querem um país sem Deus. E aí tudo que se chama Deus, eles enfrentam. E isso é muito sério. Então eu não posso aplaudi-los porque eu acredito em Deus. Eu vivo num país laico. Mas eu não sou laico. Eu sou cristão. E a grande parte desse país é cristã. Então eu não posso. E quando a gente... Porque exatamente... uma vez eu aprendi de como é que se forma uma doutrina. Você começa a construir, aos poucos, uma posição e vai fortalecendo ela. Daqui a pouco, ela é uma verdade. Por isso que eu estou muito preocupado com algumas discussões que nós estamos passando aqui nessa casa. Algumas discussões aqui nessa casa que está muito sério. Eu não posso, quem sou eu para desrespeitar a vereadora Cida Pedrosa, que ela se confessa cristã, e eu digo que ela não é cristã, porque ela é do Partido Comunista. Quem sou eu? O que diz a Bíblia sobre isso? Certa vez Jesus estava levando a palavra, e os apóstolos chegaram perto dele e disseram: Senhor, estão ali falando do teu nome, falando em tu, e eles não andam conosco. Aí Jesus disse, mas quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Se ele diz que eu sou Deus, se ele diz que eu sou Salvador, por que eu vou dizer que ele não é? Mas eu escuto o vereador Justo Machado. Vereador, muito obrigado pela parte. Vou ser bem breve aqui. Recomendo os pares dessa casa votar não a este requerimento, afinal é um requerimento que faz aplauso ao movimento Brasil Laico, que de laico não tem nada. Ele só está ali para ofender a fé cristã e ele busca a laicidade do Estado tentando diminuir os cristãos. E isso não é laicidade de Estado. Muito obrigado, vereador. Eu cheguei na discussão do intervalo bíblico. E eles estavam lá. E eu sei qual era a posição deles ali. Eu acho que o intervalo bíblico, que não é o intervalo bíblico, é intervalo escolar. Qualquer pessoa que tenha uma religião ou que queira fazer outra coisa, ela tem a liberdade de fazer. Isso é laicidade. Laicidade é isso. Isso é laicidade. Não é dentro da sala de aula, não é enquanto a professora está ensinando, não é no seu intervalo.
não é aqui, mas eu posso fazer na outra sala. É aqui, dentro assim. Então, Então, infelizmente, eu não posso aplaudir esse grupo, porque eu sei que eles têm uma posição. Conheço alguns deles que participam. E agora uma coisa que eu quero concluir nós estamos levando isso aqui essa discussão aqui na casa para uma situação muito séria. Outro dia eu até fiz uma brincadeira aqui nessa tribuna que até hoje me arrependo um pouco dela. Pelo fato de que a gente não entender o que é que a gente está discutindo aqui. Eu vejo algumas pessoas falando, teve algum momento na história, lá na época do Hitler, que ele condenou e botou em campo de concentração todos os inimigos, e todos que se diziam de esquerda, disso. E ele era um extremista à direita. E ele fez o que fez com o mundo. Eu estou preocupado para que a gente não ande nessa direção, mas eu escuto o vereador Gilberto Alves. Vereador, mais uma vez eu faço questão de registrar a lucidez da sua fala. Nesta manhã, mais uma vez, Vossa Excelência ocupa a tribuna e com maestria se coloca tanto em relação ao requerimento, mas faz uma abordagem muito importante, muito séria, uma reflexão que a gente deve, enquanto poder, fazer, enquanto colegas vereadores. Eu acho que Vossa Excelência coloca muito bem, no que diz respeito ao requerimento da nobre colega Cida, vereadora brava, valente, séria, comprometida, mas eu concordo com Vossa Excelência, nós vivemos uma nação majoritariamente cristã, e a gente sabe que não é por conta disso que o Estado teria que ter uma posição religiosa, assim dizer. Então, a laicidade do Estado ela é fundamental e a gente concorda que isso, de fato, seja uma realidade, mas também não podemos concordar com movimentos que, em nome da laicidade, desvia ou desvirtua aquilo que seria o objeto do Estado laico. Então, eu vou votar também contra o requerimento, logicamente respeitando a história e a iniciativa da vereadora, mas quero parabenizar mais uma vez pela fala sensata que você traz a este tema e, sobretudo, ao ambiente que a gente vive na casa hoje. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Eu cato sua parte e quero só concluir dizendo o seguinte: a sociedade ela se dividiu em duas partes, e um tentando avançar contra a outra parte. E isso não respeita a pessoa, não respeita o ser humano. Eu não sei, sinceramente falando, porque eu não sou o Cristo, outra coisa. Eu quero registrar aqui que o meu Cristo, ele nem é de extrema direita, nem é comunista, ele é Deus. Ele é Deus. E se ele chegasse aqui, como é que seríamos nós? E como estaríamos nós diante dele? Nessas posições tão extremistas que a gente tem tomado nessa casa. Na vida, na sociedade. Eu quero concluir meu discurso nessa manhã refletindo sobre isso, porque Deus é amor. Amor e paz.